Foco no afeto de número 219, tema: o que é que você está fazendo com essa pessoa que não te percebe? Pois é, gente, quem é que já em algum momento na vida não permaneceu numa relação próxima ao lado de alguém que não me percebe, que não nos percebe? Eu acredito que todo mundo. Se não aconteceu com você, então essa é uma exceção honrosíssima, porque é muito frequente, é muito comum. A humanidade estando ainda em estado de praga biológica, todo mundo brigando com todo mundo, é um impulso da natureza, porque a natureza quer que a gente se mate, quer que reduza o número de pessoas a um número saudável, um número este que só a natureza conhece, né? A natureza dispõe a gente de um impulso de autodestruição, destruição do semelhante, destruição do meio ambiente, porque ela quer isso, a redução do número de pessoas. Está absurdamente excessivo o negócio, tá demais. E aí a gente, é assim, quando começa a brigar, quando começa a ter ódio, que é a cultura da raiva, então é porque a gente está em estado de praga biológica. Não é só o excesso de população, não é só, são outros fatores também, mas que não cabe aqui eu me estender. Tem um vídeo que eu falo detidamente sobre o estado de praga biológica na humanidade, no que se refere ao comportamento. Eu não sou biólogo, não tenho como, me consultei com diversos biólogos, mas não tenho propriedade acadêmica e científica para falar disso no nível biológico. Agora no comportamental sim, né? Quando a gente começa a brigar, quando começa a ter ódio, é o sintoma básico de que a gente está em estado de praga biológica. Muito antes disso a gente já estava. Quando começa a brigar muito uns com os outros, quando começa a ter competição, indiferença, hostilidade, amor com interesse, por aí desprezo, essas coisas, isso tudo é sintoma de estado de praga biológica, do estado de praga biológica no que se refere ao comportamento humano. Okay? Porque em outras espécies isso é diferente, estou falando do humano aqui. Volta e meia a gente se pergunta: o que eu estou fazendo com essa pessoa aqui que não me percebe? E eu não consigo a resposta. Ou mesmo até pergunto para amigos. Você também pergunta para amigas, para amigos: o que você está fazendo com essa pessoa que não te percebe? Porque para você que está de fora, está claro que é um absurdo, é quase que um ato masoquista, né? A pessoa está procurando o sofrimento ali. Onde está a compensação? A pergunta é essa: onde está a compensação desse convívio que só destrói, que te deixa triste, que te deixa com a autoestima cada vez mais para baixo? Eu vou começar com a resposta, gente, e depois eu vou discorrer sobre a resposta e vou propor a minha humilde solução. Quando a gente está ou permanece ao lado de alguém que não nos percebe, e isto nos dá frutos relacionais destrutivos para mim, certamente para outra pessoa também, mas eu estou pensando em você. Quando dá frutos destrutivos, nós estamos cultuando a rejeição. Como assim? Eu cultuo a rejeição? Você está falando que eu sou louco? Eu fico cultuando a rejeição? Não, você não é louco. Mas o fato é que nessas relações o que acontece? Rejeição. A pessoa não te percebe. Parece que ela está se relacionando com você, mas ela está se relacionando com uma pessoa que está ali, que não é você. Você não existe para a pessoa, ela está falando com a personagem. A pessoa não te percebe, você fala aqui, mas ela entende que a voz está vindo daqui, da outra pessoa, não de você. Você fala: preciso disso, eu quero isso, não sei o que, uma pessoa está olhando para... Parece que é um desprezo de caso pensado. Pode até ser, em alguns casos, mas estou me referindo aqui, naquele caso, que não é desprezo, que é uma distorção de percepção mesmo. A pessoa não sabe quem você é. E aí quem que contratou isso? Quem que fabricou esse treco, essa relação? Está cheio de relação assim, gente. Por isso que eu estou fazendo desse caso o tema de hoje. O que você está fazendo com essa pessoa que não te percebe? A resposta: eu estou cultuando a rejeição. Por quê? Por que eu virei um cultuador da rejeição? Por que eu acho que cultuar a rejeição é bacana? Não, eu não acho bacana.
Eu nem sei que eu estou cultuando a rejeição, mas é isso que está acontecendo. O resultado é esse. Eu não percebo que eu não estou cultuando a rejeição, mas o fato, o que eu estou realizando como trabalho é esse, o culto à rejeição. Porque a resposta é simplista até, gente. É bem simplista. Não estou dizendo que seja única, mas é a esmagadoramente mais marcante resposta para essa questão. É porque a pessoa não teve afeto lá, na família, na origem dela. Ah, mas pai e mãe cuidaram. Eles são afetuosos, porque você vê, essa pessoa, não sei, deve ser louca, porque o irmão ou a irmã dessa pessoa não sentiu nada. Mas quem está dizendo que a culpa é de um ou de outro? Não, é o que aconteceu, não teve o afeto que ela precisava. Ou às vezes não veio o afeto mesmo, ok? Filho e casamento a gente ainda faz no improviso, o que é uma catástrofe ecológica. Claro, a gente está em estado de praga biológica. Nós somos especialistas em catástrofes ecológicas. Porque a natureza dá esse impulso também, não é só me destruir você, destruir o meio ambiente também, né? Então a catástrofe ecológica, uma das maiores que a gente comete, é fazer casamento e filho, junção, união. Primeiro, o casamento já nasceu por causa do poder, já é uma aberração. Esse casamento tradicional, fazer o casamento no improviso e fazer filho no improviso. Então não dá para culpar ninguém. Então vamos começar aqui, eu vou apontar origens, mas não culpa. Eu não queria que ninguém entrasse aqui, gente, no decorrer da minha explanação. Por favor, não entre em culpabilização de fulano, porque eu sou culpado. Não, você não é culpado de nada. Ah, porque minha mãe, meu pai são culpados. Não sou culpado. Meu irmão também não é culpado. Não tem culpado na história. É fruto de um estado, desse estado de praga biológica que a gente está. É fruto disso. Quem é o culpado disso? Não tem culpado também. É uma circunstância, é aprendizado. É uma circunstância através da qual a gente aprende. E eu agradeço profundamente essa circunstância. Estou aberto para mais coisas construtivas. Sugiro essa postura. A pessoa não tem o afeto de que necessitava lá na origem, na família. A pessoa cresce sem um afeto, ela está sentindo falta de alguma coisa e não sabe bem do que é. Eu tenho uma frase para isso que é a seguinte: quem não se conhece, sente falta, não sabe bem do que. Tem um vazio, a gente tem N vazios nesse estado, que a gente está bélico, não é? A gente tem N vazios. O afeto é um deles. E a gente não identifica que é afeto. Quando você se trabalha, você vai fazer uma terapia, um curso de relacionamento, um Theta Healing, uma consultoria de vida, ou fazer qualquer outro trabalho para se conhecer, meditar bastante, que é o principal deles. Aí você começa a perceber o que é que está faltando. Mas quando não, você tem o buraco ali deixado pelo afeto, aquilo está te adoecendo, você não sabe bem de onde vem, nem o que é aquilo ali. Ela não teve o afeto, ela não tem a referência do afeto lá na família, na origem. Ela cresce sem saber o que é isso, ela não conhece isso, mas sente falta. Você pode ser educado sem comer, digamos que fosse possível, mas você vai sentir fome, você vai sentir falta de nutrição, isso não tem jeito. O afeto é um nutriente relacional, básico. Então a pessoa cresce sentindo falta disso, mas não sabe bem do que é. Aí o que acontece? Ela começa ela sente falta de uma proximidade harmônica com as pessoas, porque ela vê outras pessoas. Lá em casa, com o papai e com a mamãe, era todo mundo meio esquisito, meio distante, meio grosso, até meio truculento, ou frio, simplesmente frio, mas eu saio, vou para a escola, saio na rua, eu vejo a relação da mãe da minha amiguinha com ela, e vejo que é bem diferente da mamãe comigo. Então, eu vejo vários exemplos de afeto exercido, e aí eu começo a falar, mas que coisa, né? Que legal, que gostoso deve ser viver esse treco aí. E aí a pessoa identifica aqui dentro que tem uma falta disso aqui, tem uma fome disso aí. Só que a pessoa não sabe como fazer. Como é que ela vai saber fazer uma coisa que ela não tem nem a referência do que? Ela começa a ver nos outros, e, bom, ela vai tentando. Então ela começa a negociar a atenção. Ela tem a referência que são pessoas próximas se dando bem. Umas fazendo bem
para as outras num convívio razoavelmente gostosinho. Então ela não tem a referência da amorosidade, de jeito, mas nem remotamente. Então ela começa a negociar. É intercâmbio ou permuta de comportamentos prestativos, vamos dizer assim. Então eu começo a fazer coisas e espero coisas em troca. Mas aí a pessoa não tem referência de, não é só fazer, ela não tem essa referência, ela faz só. E já espera que o outro faça com aquele carinho. Mas ela não percebeu que ela não fez com carinho, porque ela não tem referência do que é o carinho. Gente, não tem a cultura do carinho, é um negócio grave, é um negócio sério. A pessoa não tem a referência da prática do afeto. É um negócio que no cérebro da pessoa não tem. Quer dizer, está lá, só que apagado, desativado. Ela pode ativar a qualquer momento, ok? Aquilo não está em funcionamento. Outra atitude que este ser carente não sabe bem do que é de afeto, mas ele não sabe bem do que é. Ele começa a comprar a atenção das pessoas. Bom, então já que eu não consigo, eu faço uma coisa, ninguém responde, ninguém me dá o afeto que eu gostaria, a baixa autoestima aumenta, a pessoa afunda mais um pouquinho a autoestima dela. Ela começa a viver a rejeição. É a mesma que vivia em casa, só que agora fora de casa. Então aumenta a sensação de rejeição. Aí ela começa a comprar a atenção das pessoas com dinheiro. Ela começa a oferecer eventualmente bens materiais e do tipo, e olha, eu recomendo, dá uma escaneada aí para ver se você lembra de pessoas que em algum momento fizeram isso na vida, ou até você mesmo, eu mesmo. São aquelas pessoas que fazem jantares, festas, oferecem viagens, o próprio corpo até, ainda que vazio de afeto, transam assim porque acham que dali vão ter algum reforço. E acontece ali uma coisa que pode ser divertida, gostosinha, mas não tem aquela coisa que ela vê na cara dos outros acontecendo. E ela afunda mais ainda. Oferece a casa, então compra uma casa maravilhosa, uma casa perfeita, gigantesca, que tem piscinas e mais piscinas, tem tudo que é entretenimento para as pessoas, boca livre à vontade, convida um monte de gente lá para casa e a casa fica cheia e a pessoa, puxa, olha como gostam de mim, né? Aí essa pessoa, por algum motivo na vida, digamos, ela tem uma queda, ou sofre uma falência, alguma coisa assim, e volta a ter uma vida economicamente mais apertada, não dispõe daqueles bens materiais todos para oferecer, né? Aí aquilo que parecia, aí o amigo, não é amigo, né? Ela percebe que eram sócios de um clube que eles pagavam mensalidade com a impressão de acolhimento, com a impressão de afeto, com a impressão de admiração, com a impressão de carinho. Por que, gente? Então é todo mundo um bando de sacana? Não, é porque esta pessoa não tinha um afeto, ela dava a casa só. Não vou generalizar, mas muitas pessoas vão para essa casa grandona, cheia de coisas, buscando ali mesmo uma troca afetiva, além, claro, de todo o conforto que está sendo oferecido ali. Mas aí conversa com a pessoa é uma chata, é insuportável, a pessoa é emburrada, a pessoa é crítica, é chata. Não tem aquela gostosura relacional, não tem, no olhar da pessoa tem uma frieza, ou tem mesmo até um afeto muito guardado, é preso, que fica à vontade do lado de alguém assim. É difícil, não fica. Se ficar, está fingindo. Aí, enquanto está conveniente para a pessoa usufruir daqueles bens todos, daquela permuta, daquela coisa toda, que é assim, dar a impressão de que gosta, vai enchendo o saco para a pessoa que é afetuosa, que está frequentando, usufruindo, inicialmente querendo trocar com o dono, a dona dessas coisas todas. Essa pessoa estava lá querendo, além dos bens, está querendo trocar afeto, mas aí a pessoa é uma fechada, uma chata. Então vai ficando chato. E aí mesmo chega uma hora para pessoas mais sensíveis, mesmo tendo tudo que você pode imaginar de bens materiais, de conforto, de viagens, não aguenta, a pessoa prefere ficar em casa sozinho do que ir lá, se for entre escolher entre uma coisa e outra, ficar em casa sozinho, ou bater papo com uma pessoa que tenha afeto, que tenha generosidade, que tenha carinho. O que acontece? A pessoa não teve a referência, não tem a cultura do afeto, mas ela sente falta dele, não se trabalhou
não foi se conhecer, não teve a chance, não teve a oportunidade. Eu não estou criticando negativamente, eu não estou tacando o dedo na cara, não é nada disso. Ninguém tem a obrigação de se perceber, ninguém tem a obrigação de não se perceber. A pessoa ainda não fez isso, não aconteceu isto com ela ainda, então o que acontece? Ela quer muito afeto. Ela tentou no começo com a pessoa é seca, meio truculenta, meio áspera. Ninguém quer. As pessoas querem trocar carinho com amorosidade, não é só torço aqui. Não é isso. É o jeito de falar, é amorosidade no olhar, no toque, no carinho. Mas a pessoa não tem essa referência, ok? Ela não tem essa referência, essa que teve o problema de não ter afeto lá na família. Então ela acaba comprando, entre aspas, as pessoas, porque ela não pensa em comprar, ela pensa, bom, deixa eu ser interessante de alguma forma, eu tenho que ser interessante de alguma forma, então aí bens materiais, aí vem um monte de gente, mesmo que essa pessoa continue oferecendo todo aquele conforto, as pessoas mais sensíveis não vão aguentar viver muito tempo, vão cair fora. E se essa pessoa perde o dinheiro e volta a ter uma vida pobre ou simples, ou não necessariamente pobre, mas sem esses recursos de entretenimento, as pessoas vão se afastar com dois motivos. Primeiro, a pessoa que estava oferecendo não é interessante e não tem mais as coisas interessantes. As únicas coisas que eram interessantes na casa eram os bens materiais. Eu não estou aplaudindo e nem vaiando esses que se retiram, ok? Sem nenhum julgamento aqui, constatando o que acontece com a pessoa que vive esta mutilação afetiva. Chamo isso de mutilação afetiva, que tem jeito, tem cura. Ou então, uma outra hipótese, gente, essa pessoa vira uma doadora compulsiva. Aí eu não estou falando só dos bens materiais que ela oferece. É aquele doador que assim, poxa, você está precisando de uma ajuda, a pessoa larga tudo que está fazendo e vai lá e te ajuda. Não vai te dar um bem material. Ela não vai te oferecer uma casa com piscina, jato, helicóptero, iate, não é nada disso. Ela vai te ajudar mesmo. Se está precisando de um colo, ela vai te dar o colo. Se está precisando de um conselho, ela vai te dar o conselho. Ela vai dar, e não vai cobrar nada. Mesmo essa pessoa sofrendo desesperadamente a falta do afeto, essa pessoa vai te ajudar e vai esperar alguma coisa ali em troca, mas não de você, porque ela virou uma doadora compulsiva. Ela já tem certeza de que não recebe nada de ninguém, ela está fechada. Ela, por alguma razão, ela concluiu que não vem nada. A generosidade, o afeto eu vejo por aí, mas eu sou tão desinteressante que de fato, de verdade, não vem nada de fora para mim, porque eu devo ser profundamente desinteressante. Então eu sou um doador compulsivo. Aí dá conselhos, ajuda, não é só oferecendo bens materiais. Até pode ajudar com bens materiais, mas não focado nisso. E a pessoa fica feliz, honestamente feliz, de ver que o outro ficou melhor. Ela se sente existente. Uma das nossas principais necessidades como espécie relacional que nós somos é saber que aquilo que a gente ofereceu ao outro teve uma grande utilidade. Isso nos conforta demais, é saber que aquilo que você oferece, aquilo que você cria ou que você oferece ao outro, de você, da tua alma, o que você oferece ao outro teve uma utilidade e teve um reconhecimento. Só que isso, na saúde, isto é uma via de duas mãos. Eu dou a ajuda e recebo também o carinho. Só que esta pessoa de quem estamos falando, que não tem a cultura do carinho, ela dá ajuda, ela vê a coisa resolvida na vida da pessoa a quem ela ajudou, e a outra pessoa vai retribuir, ela não recebe. Não, imagina, não precisa, o que é isso? Não, ela se fecha completamente. É uma pessoa que não gosta de ser tocada, fisicamente inclusive. Ela cria uma distância entre as outras pessoas, ela se incomoda de ter
algum carinho de fora, porque ela fechou com ela mesma a convicção de que ela não é interessante. Ninguém teria prazer de dar prazer a ela, que está lá carente. Então ela fecha com essa ideia, e quando a pessoa insiste muito em dar carinho, ela passa a achar que a outra pessoa que está dando carinho, às vezes até em retribuição, ela está puxando o saco. Ah, está me bajulando, está me comprando. E eu não estou comprando. E de fato essa pessoa, nesta hipótese que eu estou levantando aqui, essa pessoa não está comprando, ela está dando mesmo o afeto dela. Mas só que ela dá o afeto, é afeto mesmo, mas ela não sabe que ela está comprando a outra pessoa. Ela quer viver o afeto, que ela vê bonitinho na cara das outras pessoas, mas ela não sabe que ela está comprando o afeto. Aí o afeto não vem. E quando não vem, e tá tudo bem para ela que não vem, porque não é para receber mesmo. Ela se torna até uma pessoa um tanto antipática, um tanto manipuladora, porque ela eventualmente tem uma percepção do outro mais aguçada, porque ela acaba desenvolvendo essa percepção, porque esta é a única forma dela se sentir útil, esta é a única forma de interação que ela consegue. É uma interação indigna, porque só vai. Ela não quer, as pessoas querem retribuir, mas ela está fechada para retribuição. Ela não quer receber. Ela não aceita a ideia de receber. A formação cultural afetiva dela inclui, não é para receber nada, você só dá. Aqui todo mundo é doador, mas aqui ninguém recebe nada de ninguém. Essa foi a formação dela. Se ela aceitar receber, ela vai pensar, a primeira coisa que ela vai pensar, como é que eu vou pagar esse treco? Quanto vai me custar isso aí? É impagável. É impagável porque ela sabe servir, mas ela não sabe que pelo simples fato de ser uma pessoa leve, amorosa, estar do lado de uma outra pessoa leve e amorosa também, isso já é tudo, é uma grande comunhão. Ela não conhece esta via primordial de troca afetiva, que é estar leve, estar do lado de alguém também leve, numa postura amorosa. Às vezes para ficar quieto, basta isso. Basta isso. Não precisa servir, não precisa nada. Eventualmente a gente serve, e é servido também. Mas isso é segundo plano. Agora, para esta pessoa que eu estou me referindo aqui, o servir não é segundo plano, porque ela não tem a noção da amorosidade. Então ela põe o servir na frente. E como ela aprendeu lá em casa, é assim, você tem que dar, sempre. Você tem que se doar. Isto aqui é o lugar de doação. Ninguém aqui pode pensar em receber nada, aqui é só doação. E a doação, por obrigação, é um ato operacional material. Ela fica pensando, como é que eu vou pagar esse treco? Porque ela raciocina em termos de favor. Não é um afeto que eu estou recebendo, alguém está me fazendo um favor, então eu estou devendo um favor para outra pessoa. Mas eu, carente, que não tenho a referência do afeto, eu faço as coisas para ser interessante. Não para o outro me achar interessante, é para eu me sentir interessante fazendo. E eu não quero nada em troca, porque o pagamento já é eu me sentir interessante. Isso é bacana, até este ponto é bacana. Agora quando o outro volta, não. Opa, é um favor. E como é que eu vou pagar essa conta? Porque tem que pagar. Porque eu aprendi que é tudo permuta lá na família, onde não tinha carinho, não tinha, né? É tudo permuta comportamental. Essa pessoa se sente o eterno devedor. Ela está sempre no vermelho, ela está sempre devendo. Ela pode doar tudo, ela pode dar tudo, nada será suficiente. Essa pessoa também tem a certeza absoluta de que não é digno de carinho. Isso falei aqui já. A pessoa vem com um carinho, mas por que isso? O que é isso? Eu não conheço, eu gostaria muito de ver a graça que tem nisso aí, mas é um negócio meio esquisito, carinho. Nossa, por que alguém faz carinho em outra pessoa? Em algum momento da vida, no momento amoroso, tal, se a pessoa troca um carinho, ela até acha isso muito interessante, mas ela não sabe operar com isso. Ela pensa em termos mesmo de operação, de um sistema operacional, e não da fluência da amorosidade. Porque o carinho é a manifestação da amorosidade. Se tem e o quanto tem, a amorosidade manifesta. Mas não, ela acha que é tudo operacional. Não, a pessoa me fez um carinho, olha, que me fez tão bem. Como é que faz para repetir isso aí? Ela pensa em termos cartesianos, não em termos de fluência natural.
Agora, vamos falar um pouquinho, gente, do que é não receber o afeto lá na família, que é onde se forma a cultura, essa cultura que me leva ao culto à rejeição. Lembrando do tema, o que é que você está fazendo com essa pessoa que não te percebe? Você está cultuando a rejeição. Porque não teve a cultura do afeto lá na família. Então o que aconteceu lá nessa família que me trouxe essa condição de estar cultuando a rejeição? Pai e ou mãe não deram um carinho suficiente. Não abraçaram o suficiente, não beijaram o suficiente, não perceberam a pessoa do filho o suficiente. E aí formou-se uma relação afetivamente distante. Então eu quero lembrar aqui, gente, de novo, a gente não está aqui para endemonizar ninguém, tá? Pai e mãe não deram carinho suficiente. Eles têm culpa disso aí? Não, não tem. Cada um faz aquilo que o seu nível de consciência lhe permite fazer. A gente não pode cobrar que uma pessoa faça uma coisa que está fora do nível de consciência, do nível de percepção dessa pessoa. É saudável isso. Ninguém é autoridade para culpar ninguém. Se alguém é culpado no pensamento da lei, que a lei é necessária por outras razões, em outro nível, em outra instância, não é? Se alguém é culpado é passível de punição, para aprender e para não transgredir a lei de novo. Mas nesse caso aqui não tem nada disso. É outra história. É o nível de consciência. A pessoa não tem a consciência. Esse pai, essa mãe, não tem a percepção. Eu repito, para casar e para ter filho, a gente vai indo no improviso. O que a gente pode esperar de duas coisas tão extremamente sérias que são feitas no improviso? Gente, é só bobagem, né? Na melhor das hipóteses, uma grande bobagem. E até que dá muito certo, porque a gente é muito competente afetivamente, na maioria dos casos. Tem a referência biológica, da excelência biológica, a gente tem aqui dentro, que é carinho, que é afeto, que é a cooperação, colaboração, amor. Isso tudo a gente tem dentro da gente. E até que para uma incompetência provocada tão grande pelo estado de praga biológica, até que a gente se sai muito bem. A gente consegue fazer uma besteira não tão grande assim. Então esse pai e essa mãe não deram carinho, um abraço, um beijo suficiente para instalar nessa criatura a cultura do afeto. Na verdade, assim, não desinstalar, porque a gente já nasce com a cultura do afeto. A gente tem essa referência. A gente tem a referência também do desafeto, porque isso já na barriga da mãe, a gente já recebe as informações de que estamos em estado de praga biológica, todo mundo brigando com todo mundo, mas tem também o carinho, tem o afeto também ali, as duas coisas a gente tem. Aí quando nasce e cresce numa família em que ali o afeto ele está distante, não tem abraço, não tem beijo, não tem conversa, não tem empatia, não tem entendimento. Às vezes é com um filho, às vezes com 2 filhos, de 3, às vezes é com a família toda, é pai com mãe. Os filhos não veem também pai e mãe se beijarem. Tem filhos que nunca viram os pais darem um beijo na boca. Tem um momento ali de namoro, um momento amoroso, homem e mulher, na frente dos filhos. Nunca, eles não sabem o que é isso, não tem essa referência. Vê no filme, vê com os amigos e tudo, mas ali dentro, na formação não tem. Vai ter que despertar através de uma percepção externa, através de meditação, de ajuda terapêutica e por aí afora, que está lá dentro, a referência. Essa família vai impedir o afloramento do afeto nessa criança. Aí essa pessoa vira um adulto com aquelas características que eu descrevi aqui, seco, distante, que faz permuta, que tem certeza de que não é interessante, que até rejeita fisicamente o afeto. Essa família criou ali uma cultura nessas crianças, nesses seres, a cultura da relação afetivamente distante. Não tem o afeto físico, tem o fazer coisas. Em muitos casos a pessoa aprende que afeto é apenas apoio material. Os pais oferecem uma estrutura, os melhores colégios, os melhores babás, os melhores brinquedos, os melhores materiais do mundo. Eles chegam inclusive até a se anularem como pessoas para oferecerem essa estrutura. Eles sacrificam-se. E isto fica claro para os filhos.
Nossa, mamãe e papai se sacrificaram a vida toda por nós. Meu Deus, que coisa horrível que é ter filho. Que coisa horrível, meu Deus, eu não quero nunca isso na minha vida. Tanto sacrifício, meu Deus do céu, é uma desgraça. Como eu dou trabalho, meu Deus. Eu não sou digno de nada nessa vida, não digno de nada de bom. Olha o trabalho que eu dou. Eu mutilei esses dois seres. A criança lê dessa forma. O filho acaba aprendendo que o afeto é isso: autoanulação e sacrifício de si próprio em benefício do outro. Sacrifício de si próprio em benefício do outro. Eu vou repetir: sacrifício de si próprio em benefício do outro. É o que esse tipo de pais acabam produzindo. Em geral, quando esses seres crescem, eles sofrem terríveis chantagens emocionais dos pais, cobrando com juros extorsivos a dedicação que abnegadamente deram aos filhos. Não, porque eu anulei a minha vida, então agora você vai ter que anular a sua em benefício do seu pai, da sua mãe, porque afinal, meu Deus do céu. Isso parece uma conversa com um gerente de banco. O cara fez 3 empréstimos para você, agora ele obriga você a fazer o seguro do seu carro com ele, a fazer o seguro da família, o seguro de vida com ele. Isso é permuta material. Não é à toa que esta pessoa vai crescer, ou já cresceu, com a noção de que afeto é permuta. É permuta de bens. O foco não está no afeto. Aliás, nem tem ideia do que vem a ser, repito. É na permuta. Afeto significa, eu dou um tanto para essa pessoa, eu dou bens materiais, eu faço isso, eu propicio, eu promovo isso na vida dessa pessoa, me sacrifico, me anulo pela outra pessoa. Pode parecer um pouco dramático até, gente, isso, mas não é exagero. Não é exagero. Eu vejo isso frequentemente, praticamente cotidianamente. Praticamente cotidianamente. Tragédia: a pessoa cresce com essa referência de relacionamento amoroso. Se não se tratar, ela vai contratar parceiros com a mesma configuração. E aí, minhas amadas, meus amados, está a resposta à pergunta original: o que é que você está fazendo com essa pessoa que não te percebe? A pessoa cresce com essa referência de relacionamento amoroso, que não é nada amoroso, que é permuta, que é ausência de afeto, é permuta de favores, autoanulação. Ela cresce com essa ideia que afeto é isso. Se essa pessoa não se tratar, ela vai contratar, entre aspas, inconscientemente ela vai atrair para si própria parceiros com a mesma configuração que ela. Então são pessoas diferentes, que não têm muita afinidade entre si, ou que não levam em conta a afinidade e que levam em conta só o operacional. Então fica uma troca de favores. Como isto não dá para colocar em contrato, não dá para botar, olha, eu faço tal coisa, você faz tal coisa, eu faço tal coisa, e o afeto pedindo passagem para viver ali, clamando, pulsando dentro da pessoa. Não dá para botar em contrato tudo que eu dei e tudo que você deu para mim também. Não dá. Então aí começa, facinho, rapidinho começa a discórdia. Não, porque eu estou dando mais, você está dando menos. Aí começa a dar aquela esfriada. Aí os dois começam a exercer aquilo que viam em casa, aquela indiferença, aquela frieza, aquela distância, porém a obrigação de servir. Vira a compulsão de servir. E é um tal de um jogar na cara do outro. E aí a gente passa anos da vida da gente ao lado de uma pessoa que não percebe a gente e acha que está tudo normal. A gente é idiota ou burro por causa disso? De jeito nenhum. Pode usar o adjetivo desqualificativo, estou brincando aqui, pode usar o adjetivo qualificativo pior do mundo, não cabe. Não é idiotice, não é burrice, não é nada disso. É referência cultural. Então, gente, quando tem um sinalzinho de que, não, peraí, esse parceiro está meio estranho, nossa, não está rolando, então eu estou doente. Ele também pode estar, ela também pode estar, mas eu estou doente. Então eu vou se tratar. Eu vou procurar ajuda.
certo? Quando a relação não está boa, estava muito boa, começa a ficar esquisito, tem que ter uma DR, mão na mão, olho no olho, não resolveu, vai procurar ajuda. Porque aí a relação está pegando pontos mais profundos em que eu não me percebo. Então não estou sabendo perceber aonde eu estou falhando na expressão da afetividade. Na verdade, assim, o casal bacaninha, se for o casal bacaninha, assim, nós não estamos percebendo onde estamos falhando na percepção da amorosidade. Porque casal bacaninha não fala eu, fala nós, né? O que nós queremos hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que nós não queremos hoje, né? Se não se tratar, essa pessoa vai resignar-se com relações doentes, vai passar a vida se queixando de como os parceiros são cruéis, distantes, indiferentes, frios e por aí afora. Sabe aquele amigo, aquela amiga que sempre, há anos se encontra com você e fala: aí, como é que está? Você nem pergunta mais como é que está o casamento, o namoro, seja o que for, porque você já sabe o que você vai ouvir. Não, porque a pessoa não me percebe, porque isso, porque não sei o quê, porque é tudo a mesma coisa, a gente briga todo dia, porque a mãe dele que não sei o quê, porque ele não sei o quê, não sei o quê. É aquele chororô que é fundado, só que a pessoa não percebe. Aí você fala para as pessoas: escuta, que tal procurar ajuda? Se a pessoa foi criada dentro de um ceticismo em relação à ajuda, que tem gente que acha que terapia é coisa para louco, né? Se ela não foi criada com esse ceticismo, então aí tem uma chance dela procurar uma ajuda, e se ela tiver a sorte de achar uma ajuda bacana para ela, que tem afinidade com ela, aí resolve a vida, muda, ressignifica. Isso eu vejo no meu trabalho constantemente. Tem um retorno até explícito nas redes sociais e implícito também, inbox, e-mail, que muda. Quando a gente procura ajuda, e é ajuda que a gente tem afinidade com aquela pessoa que está nos ajudando, quando a gente sente que a pessoa que está nos ajudando nos percebe, mesmo com as neuras da gente, beleza, então é ali que eu tenho que ficar, até resolver a história. Difícil a pessoa perceber, mas é bacana quando chega um ponto em que um amigo, o que eu faço com aquele amigo, com aquela amiga que vem e fica reclamando, é dar uma dica: olha, que tal você procurar uma ajuda? Ou então, se a pessoa não quer procurar ajuda, é dizer para ela: olha, minha querida, meu querido, isso tudo foi programado por você mesmo. O que está acontecendo hoje com a sua parceira ou com o seu parceiro foi programado por você. Mas como eu que fiz isso, eu não quero isso, não sei o quê. Foi, sem perceber, você programou. Você veio aprendendo o desamor, ou não amor, ou a ausência de afeto a vida toda. Por isso isso está se repetindo a cada relação. Ou pelo menos nesta relação isso está se manifestando, porque você mantém essa relação há tantos meses ou tantos anos. Então isso aí tem um componente fundo aí em você, então é importante você verificar. Agora, se você não quer procurar ajuda, então está dada aqui a dica. Se você se identifica um tanto ou muito com esse quadro, é recomendável que você procure uma ajuda. Eu vou sugerir algumas aqui. Você pode procurar uma consultoria de vida, você pode procurar o Theta Healing, pode procurar a constelação familiar e pode procurar um coaching relacional, um trabalho de treinamento relacional. Existem outras, tão eficientes quanto ou mais, dependendo do caso, dependendo da sua afinidade. Eu recomendo essas, porque vejo resultados impressionantes de bons dessas providências. Vou repetir aqui: uma consultoria de vida, um Theta Healing, uma constelação familiar ou um coaching relacional. Se isso está acontecendo com você, minha amada, meu amado, ao invés de ficar procurando culpado, quem a gente vai punir, quem que a gente vai cobrir de tapa, ao invés de ficar procurando culpado ou então punir pessoas, é melhor buscar a luz, tirar as crenças destrutivas, treinar, receber amor, porque a gente foi desprogramado para receber amor. Então no começo, receber amor é a coisa mais artificial do mundo. Alguém está fazendo um carinho sincero em você, verdadeiro, mas você não está conectado com aquilo. Então é importante treinar, receber, deixar-se receber amor. Primeiro é preciso que você mude para melhor, que você mude para melhor. Só depois disso é que as relações vão ficar dignas.
E dignidade no amor, minhas amadas, meus amados, é quando você se encanta com o que admira, admira o que respeita e respeita aquele que se entrega. O amor vivido de forma digna só é possível nessa dinâmica: encanto, admiração, respeito e entrega. Não preciso dizer que tudo isso vivido com plena presença e a mais intensa entrega ao foco no afeto. Minhas amadas, meus amados, dessa forma eu encerro aqui a exposição do nosso tema de hoje. O que é que você está fazendo com essa pessoa que não te percebe? Cultuando a rejeição.